Boa noite mais uma vez, minhas irmãs e meus irmãos. Um prazer, uma alegria muito grande voltar a falar com todos vocês sobre esse tema. Esse tema que, para nós, ele é tão importante, tão querido, tão caro, né? Muito bem. Eu vou pedir a todos vocês 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, para que eu possa comentar algumas questões que eu não comentei naquela chamada que nós fizemos, justamente para que ela não ficasse muito longa. Esse tema, ele é gostosamente muito profundo, muito longo e muito amplo, né? Eu, pelo menos, sou apaixonado por esse tema. E vamos comentar algumas coisas, depois a gente abre para que todos possam perguntar, interferir do jeito que acharem melhor. Tudo bem? Pode ser assim? Tá ótimo? Então, vamos lá. A primeira coisa que é importante a gente chamar atenção e que muitas vezes os mestres Reiki, pessoas que estão há muito tempo ligadas a essa área, ao trabalho com terapias alternativas, ainda confundem. Não vou dizer que de má fé, confundem por falta, às vezes, de informação, de experiência, porque a questão é muito sutil mesmo, ela não é tão simples. Por exemplo, energia Reiki, ou a energia que o mestre Mikao Usui chamou de Reiki, e o método que ele utiliza são duas coisas bastante diferentes. Aquilo que o mestre Mikao Usui chama de energia Reiki é a energia cósmica e a energia interna, o prana, o ki, o elan vital. Estas energias nos acompanham, a nós, habitantes deste planeta, e ou outros seres deste planeta, desde que a Terra começou a sua organização interna, atômica, infratômica, celular, molecular, desde essa época. Ou seja, é uma energia que independe de nós. Ela é a própria ação divina, a consciência oceânica em movimento. O tratamento, o método, o mestre Mikao Usui chamou de Reiki, usando essas duas expressões. Então, é importante a gente fazer essa diferença. Muitas vezes achamos que o Reiki foi inventado, criado pelo mestre Mikao Usui, e não é verdade. Como dissemos, ele emergiu, e depois ele submergiu, depois emergiu, não é? Em profundas experiências, em frequências e vibrações cósmicas muito sutis, onde ele recebeu essas informações, organizou-as, ativou-as e colocou-as em movimento, dando a elas esse nome, que é um nome japonês, chamado Reiki. Então, é importante fazer essa diferença. Fundamental fazer essa diferença. Bom, depois que ele cria esse método, né, e esse método se torna público, o que nós vamos encontrar, por exemplo, se a gente vai para a internet, ou se a gente vai para algum tipo de curso holístico, ou terapia alternativa, ou algo parecido. Então, por exemplo, Reiki xamânico, Reiki tibetano, Reiki egípcio, Reiki franciscano, e por aí vai. Nós vamos encontrar o nome Reiki com uma porção de adjetivações. Por quê? Porque é um método, é uma terapia, é uma técnica, né, que permite uma série de adaptações. Eu posso pensar tranquilamente
a transmissão da energia Reiki através das mãos e diversas outras formas de transmissão que o meu corpo emite, a partir, por exemplo, de uma egrégora e princípios tibetanos, budistas, xamânicos, etc. Nada impede. Ah, mas isso não é um desvio do método original do mestre Mikao Usui? De uma certa forma, sim. Ah, mas isso não é ruim? Complicado dizer se é bom ou se é ruim. Por quê? Em primeiro lugar, essa energia, a sua prática, a sua manipulação, o seu uso para o bem-estar do ser humano, ela está se propagando, ela está crescendo, ela está avançando, não é? Então, onde quer que ela chegue, através de um estilo ou de outro, podemos gostar mais de um ou de outro, ela chega fazendo bem. Ela chega criando bem-estar. Gostaria de fazer um parênteses, por exemplo, e lembrar: isso aconteceu com o cristianismo. Depois que Jesus morreu, as suas palavras, as suas práticas, os seus ensinamentos seguiram diversas vertentes, de diversas maneiras, até chegarmos hoje e encontrarmos milhares de vertentes chamadas cristãs. Todas elas têm o seu valor, todas elas têm a sua importância. A mesma coisa, por exemplo, aconteceu com o mestre Irineu. Depois que muitos tomaram conhecimento, tomaram contato com a ayahuasca e com a bebida sagrada, não é? Muitas outras práticas utilizando-se da bebida sagrada aconteceram e acontecem, não é? Ah, isso é ruim e tal, é uma traição, não pode. Devagar. Né? Todas as vezes que se tem uma experiência fundante, e essa experiência fundante ela é muito forte, e ela tem uma origem divina, ela se espraia em diversos braços, em diversos tentáculos. Repito, aconteceu isso com Jesus, aconteceu com Buda, aconteceu com Mikao Usui, aconteceu com o mestre Irineu. E vejam como é parecido. Cada um deles, antes de viver a divulgação, a publicidade dessa experiência, passaram por momentos de recolhimento. Jesus, 40 dias no deserto e o batismo. Olha só o mestre Mikao Usui no Monte Kurama. Se eu falei Fukuyama na passada, está errado. É Monte Kurama, 21 dias. Mestre Irineu, 9 dias na floresta amazônica. Né? Olha o Buda, mesma coisa, Siddhartha Gautama, embaixo da árvore Bodhi, quanto tempo ele passou. Ou seja, há muita semelhança aí quando se consegue acessar a experiência divina, a força divina, e colocar-se como canal para que essa força possa chegar às pessoas. Nós somos esses canais, e como canais humanos, temos os nossos limites. Vamos levar adiante, então, aquilo que somos capazes de interpretar, perceber, acumular e assimilar na nossa recepção. Tá ok? Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses dois pontos. Mais um. Há uma lenda, uns dizem que é uma lenda, outros dizem que não, muito interessante na história do mestre Mikao Usui, que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Quando ele entendeu a experiência Reiki e vivenciou-a em si mesmo e em alguns monges próximos a ele, ele percebeu que ele estava diante de uma maravilha extraordinária, de algo que podia beneficiar muitas pessoas. E, imediatamente, no impulso, maravilhado com tudo aquilo que ele estava vivendo, ele foi para Tóquio. Lá chegando, ele conversou com as autoridades e começou a praticar o Reiki, o tratamento com os mendigos de Tóquio. E ele ficou muito tempo fazendo essa prática, não é? E foi recuperando muitos desses mendigos em Tóquio. Quando ele viu que o seu trabalho já tinha dado um razoável resultado, ele foi divulgar esse tratamento, o Reiki, no interior.
Depois de um bom tempo no interior do Japão, ele retorna a Tóquio. E quando ele retorna a Tóquio, ele vai visitar os mendigos que ele havia recuperado. E quando ele vai ao encontro deles, ele é recebido com muita hostilidade. Ele achou que fosse ser bem recebido, mas ele foi muito mal recebido. E ele não entendia por que ele estava sendo recebido com hostilidade. Pois muito bem, alguns mais inteiros, né? Alguns mais corajosos, e de uma certa forma representantes dos demais, foram até ele e disseram: olha, antes nós não tínhamos que trabalhar, nós não tínhamos que cuidar da nossa própria vida, nós não tínhamos que lutar pelo nosso sustento, agora nós temos que fazer isso. No começo, nós achamos que tínhamos recebido de você uma grande dádiva. Hoje, nós sabemos que recebemos uma maldição. Olha só. Para que a gente veja e perceba o que significa a presença da energia divina na vida das pessoas. Não é um trabalho de mão única. Essa experiência fez com que o mestre Mikao Usui repensasse profundamente a prática e a utilização do reiki. A partir de então, ele passou a selecionar pessoas que ele ia iniciar ou sintonizar, criou critérios muito rigorosos, muito rígidos, usando o método, né, ou a prática do merecimento, do teste, em síntese, né? Essa experiência dele perceber que não basta apenas, que a cura não é um tratamento externo, um tratamento tópico, mas ela tem que vir de dentro, de fato, fez com que ele já tivesse a primeira grande lição sobre o benefício que ele conseguiu capturar, capitalizar, organizar e oferecer. E assim ele foi tendo experiências com essa energia ao longo de muito tempo e foi modificando devagarinho as suas experiências. O reiki deve ter chegado mais ou menos ali pela década de 50 e 60 nos Estados Unidos, com a Takata, uma Nisei havaiana que foi se tratar no Japão, e lá, recuperando a sua saúde, ela voltou bem melhor para o Brasil, ou para os Estados Unidos. Lá, ela treinou e iniciou 22 mestres. E daí esse método, essa técnica, sofrendo já várias adaptações. A forma como essa técnica foi apresentada nos Estados Unidos e depois na Europa, ela sofreu várias adaptações. Vou soltar uma para vocês verem, por exemplo. Nós trabalhamos em cima de chakras, né? Por exemplo, chakra é um conteúdo indiano. Não é um conteúdo japonês. Os japoneses são os meridianos. Mas o reiki, quando ele chega no Ocidente, ele tem que passar por uma série de adaptações para ser aceito. Inclusive, criaram uma lenda de que o mestre Mikao Usui era um monge cristão. Todas as terapias, do ponto de vista holístico, elas passam por isso. Estou chamando a atenção para algumas. Não é? E o reiki vai chegar no Brasil pela década de 80, 81, 82, mais ou menos, é que ele chega aqui, ou seja, é muito recente no país. E mesmo assim, ele vai sofrer várias mudanças, várias transformações. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para isso. Lembrar que na ordem, o reiki ele é uma tecnologia do sagrado, assim como a bebida sagrada, a própria bebida do Légua, que a gente estava brincando no começo, não é? E outras várias tecnologias que nós aprendemos na casa, como a respiração, por exemplo, e as práticas quintessenciadas. O reiki é um trabalho quintessenciado. Ou a energia que ele produz é quintessenciada. Né? Então, é importante a gente lembrar isso. É sempre importante a gente estar lembrando isso. Como casa espiritualista, como casa holística, né? Todas essas tecnologias do sagrado têm espaço garantido na casa. Encontram ali o seu lugar
e são direcionadas pelos irmãos espirituais para o tratamento dos que nos procuram e o nosso próprio tratamento. Duas coisinhas para finalizar esse primeiro bate-papo agora. Há uma recomendação muito interessante para nós. A primeira delas, quando formos tratar com o reiki, trabalhar, usar essa técnica, vamos usar máscara em nós, aquele que for receber também, não é? Tomar todos os cuidados de higiene, lavar as mãos e assim por diante. Não vamos nos esquecer disso, tá? Esse material que eu passei para vocês, né, que é um materialzinho bem pequenininho, né, aquelas 8 PDFs, não passem para frente, tá bom? Não passem para frente aquilo. É interno, é uso absolutamente interno, é um material meu, exclusivo, mas ele tem outros vínculos, né? Então, estou pedindo encarecidamente para vocês que usem para vocês, não passem para frente. E, por fim, recebi uma postagem muito interessante de um amigo fora do Brasil que diz o seguinte: nunca se esqueça, tome bastante sol e beba bastante água. Basicamente, você não passa de uma planta com emoções complicadas. Cuide-se. Acabou a primeira parte. Estamos à disposição para responder perguntas, trocar ideias, falar sobre o PDF, em síntese, né? O que vocês acharem melhor, estou à disposição. Vou pegar a palavra, porque eu já mandei no chat, eu quero. É uma pergunta talvez bem boba, mas quando eu vi o PDF, eu já fiquei... Não é nada muito profundo, não, tá? Mas é porque quando eu vi as imagens, eu já fiquei pensando logo. Quando eu vou fazer as aplicações, em mim ou no outro, eu faço todas as digitações... Minha música de fundo aqui. Todas as digitações e aplico e fico ali os minutos. Depois, quando eu mudo o local, eu faço todas as digitações de novo, aplico e vou mantreando. Ou como é que é? Eu tenho que aplicar um símbolo, aí espera o tempo, aí depois eu aplico outro símbolo. Ou eu aplico de uma vez só e depois faço só as imposições em cada lugar, entendeu? Assim, a ordem prática das aplicações. Sua pergunta é muito boa. Observe, por exemplo, como os símbolos são usados na casa. Você já percebeu? Os símbolos são usados na casa para tratamento. Quando a gente recebe uma ficha do Dr. Montenegro, do Dr. Ralph, da doutora Florípides, não é? Para o tratamento imediato ali com o paciente que está na maca ou o paciente à distância, veja como tem uma sequência de símbolos ali, né? Esses símbolos que na casa nós chamamos de símbolos orientais, porque, repito, estão dentro do arcabouço de outros símbolos, outras formas de produção energética que a casa tem. Há uma tradição específica na forma como se aplica o reiki dentro da linha do reiki. Método Usui ou método Karuna, né? Não estamos falando disso, estamos falando da casa. Então, você vai fazer o seguinte: você pode colocar os símbolos na pessoa, entendeu? Pode vestir a pessoa e aí aplicar nos locais que você entender que deve, ou seguir o procedimento que o PDF te orienta, tá certo? Você pode colocar nas mãos, ok? E aplicar também, seguindo a sua intuição, ou a partir daquela orientação que nós temos no PDF, e assim sucessivamente, sem problema nenhum. Tá? Você vai estar fazendo essa aplicação em casa, não é? Pode estar fazendo no seu neném, pode estar fazendo nos seus outros 2 nenéns, que é o papai e a mamãe. Né?
que aí, na idade que nós estamos, eles se tornam nossos filhos já, né? Somos nós que cuidamos deles, né? E é assim mesmo que tem que ser. Então, você vai seguir essa orientação, Yasmin. Você já tem vários símbolos, praticamente todos eles, porque você chegou à condição de dama, não é? Então, você pode utilizá-los de forma discricionária e criteriosa, seguindo o seu conhecimento e seguindo a sua orientação. Se você fosse um aspirante ou um auxiliar, eu teria que te dar outras orientações, caso você quisesse utilizar, não é? E darei se algum me perguntar aqui, não é? Mas, neste caso, você pode vestir a pessoa, pode colocar na mão ou pode direcionar para o local segundo o seu entendimento e a narrativa da pessoa que se encontra enfermo. Tem que se preocupar, não. Fundamental a intenção do trabalho, né? Respondi, meu bem? Pode seguir, Gabi. Boa noite, Anderson. Boa noite. Foi muito boa a sua fala, um tema muito pertinente e um tema que há muito tempo eu tenho muita curiosidade e sempre quis conhecer para poder aprimorar a nossa aplicação na Irmandade, né? Gostei bastante. Eu também tenho pergunta, mas a Elbia fez primeiro. A pergunta da Elbia é: para quem nunca fez aplicação do Reiki, é importante começar a fazer em nós mesmos, primeiros, antes de aplicar em outra pessoa? Excelente a pergunta da Elbia. Normalmente, uma pergunta dessa é uma pergunta de quem já tem conhecimento e contato com o Reiki, né? Quem já andou conversando com o reikiano por aí. Elbia, é o seguinte, quando você faz o nível 1, dentro do método do mestre Mikao Usui, a recomendação que se faz é aplique em você. Passe pelo menos 3 meses fazendo autoaplicação. 4 posições de cabeça, 4 posições de tórax, a posição de virilha, joelho e pés e rins. Isso aí deve demorar mais ou menos, se você fizer só as 8 de cabeça e tórax, 40 minutos. Se você fizer as outras, vai dar mais ou menos 1 hora. Passe pelo menos 3 meses fazendo autoaplicação em você, para você ir conhecendo e se familiarizando com a energia. Se tiver que aplicar em outras pessoas, aplique nos de casa. Os próximos a você. Filho, irmão, pai, mãe, mas explique bastante antes o que vai acontecer. A experiência do Reiki é uma experiência de autoconhecimento. E ela produz esse autoconhecimento em muitos de nós, fazendo ampliação e expansão de consciência. Por exemplo, é muito comum uma pessoa que tem uma mediunidade já mais ou menos em movimento, ela ver e ouvir coisas, perder a noção de tempo e espaço, ou se integrar de uma forma mais ampla em tempo e espaço, ver pessoas, parentes que já faleceram, não é? Você vai vivenciar muitas experiências. A ampliação de consciência, a expansão de consciência por si só, já é um fator mediúnico. Então, isso acontece muito. Muita gente se assusta quando recebe pela primeira vez. Né? Produz muito sono, uma leveza no corpo muito grande. Às vezes a pessoa dorme muito depois, às vezes tem dificuldade de dormir. Por isso que é muito importante a gente explicar com clareza, a gente ter domínio, ter entendimento do que vai acontecer quando acontece uma aplicação de Reiki. É importante explicar isso para aquele que vai receber, para a pessoa não ficar com um estranhamento muito grande em cima daquilo. Sentir à vontade. Né? Uma coisa é certa, a gente nunca sabe direito, com clareza,
O que vai acontecer quando alguém recebe a aplicação de reiki? É sempre uma surpresa. Muito boa. Muito boa. Energia sutil, infratômica. A gente esquece disso. Ela vai nos lugares onde as outras energias não vão. E ela tem a força divina dentro dela. Ela é uma energia inteligente. É importante estar dizendo isso para quem vai receber. Ela pergunta aqui, Anderson, quais símbolos que ela deve usar? Ela quem? A Elbia continua perguntando. Aí eu vou ter que perguntar para a Elbia que símbolos ela tem. Ela entrou na casa agora. Assim, Pois é. tá... Pois é, mas se ela entrou, por isso é que eu estou perguntando. Ela pode ter tido de antes. Não, ela não é reikiana. Ela Não. nunca usou símbolos. Nunca usou? Pois é, então ela não vai usar símbolos nenhum. Se ela não foi sintonizada nos símbolos, ela não tem os símbolos. Certo? Estão entendendo o raciocínio? Sim. Né? Se ela não tem símbolos nenhum na casa, por isso que eu estou perguntando, na casa ela tem símbolos? Não, acabou de entrar, eu sei, a Elbia é aspirante. Mas ela poderia ter tido antes. Quando a casa começou, alguns entraram que eu mesmo já tinha iniciado, já tinham símbolos. A Jane já tinha, a Dina já tinha, tinham sido iniciadas por mim antes, há mais de 10 anos atrás. E todos os que entraram na casa também foram iniciados por mim. Né? Então, é por isso que eu estou perguntando. Se ela não tem nenhum símbolo e se ela é aspirante, o que ela vai fazer? Ela vai invocar a casa, ela vai invocar a ordem. Ela vai pensar na ordem, vai invocar os irmãos da ordem, tá? E pode usar as posições em si mesma, sem o menor problema. Faz as suas orações, faz a saudação. Vamos pegar a sequência? Salve Deus, salve Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, salve os cinco irmãos maiores, salve a Irmandade da Luz. Faz a saudação, encontra um lugar tranquilo, não é? Vincula-se à casa, vincule-se à ordem, pode se dirigir lá para o Congá, se quiser, visualizadamente, né? Observa em si aquilo que ela quer tratar, apresenta à consciência dela e ao mundo espiritual aquilo que ela quer tratar, e aí inicia as posições. Se durante a saída de uma posição para outra ela sentir que num determinado lugar ela deve ficar mais tempo, não tem problema, pode ficar. Mas esse é o procedimento. Fazer as orações sempre, fazer a saudação da casa, entrar em contato com a casa e pedir a presença da energia da casa, da energia da ordem. A energia reiki está lá dentro. Ela vem junto, mesmo que a pessoa não tenha símbolos. Não se preocupe com símbolos. Se quiser mentalizar o círculo estrela, mentalizar. Pode também, não tem problema nenhum. O círculo estrela da casa. Tá claro? Sim, ela disse que já respondeu a pergunta dela. Estou te vendo daqui, Elbia, só o seu pedacinho. Eu queria ver seu rosto. Posso? Elbia, entra aí. Tudo bem, Elbia? Estou te vendo, não. Elbia. Então, deixa. Ela disse que... Ficou claro, Elbia? Sim, ela disse que respondeu a pergunta dela, inclusive a da Adriana também, que tinha uma pergunta. Tá. Então, eu vou fazer a minha pergunta. Eu vi pelas posições do PDF que tem as posições para aplicarmos em nós mesmos, e, inclusive, quando vai aplicar também no outro, tem aquela posição do olho. Lá na Irmandade, a aplicação são nos chakras, né? Elas... coronário, frontal, vai descendo a aplicação. Então, a minha questão é essa, enquanto essa aplicação a diferentes posições, e também eu tenho muitas perguntas dentro de uma mesma, mas vamos conversar por essa. Qual que é a sua dúvida em relação a essa posição aqui? Eu queria saber essa posição. Chakra frontal, ó.
Ah, sim. Na verdade, é só a mão, o posicionamento da mão, porque quando eu me posicionava, Você tá eu posicionava Não tem problema, não. Pode fazer aqui, ó. assim, aqui, eu Ó, posicionava dessa não forma. coloca uma em cima da outra, não. Faça isso, ó. Assim, Evita. Evita sempre colocar a mão em cima da outra, lembra? Ó, a assim, não. posição da mão é uma enconcha. Olha aqui, ó. Uhum, Né? Concentra sim, mais o calor. Por que essa posição está aqui? Ó? A gente tem que ter cuidado para não tampar o nariz, ficar cheio, matar a pessoa sem respirar. Então, a sim, primeira coisa que a gente ensina nessa posição é a delicadeza dela, né? Ela vem aqui e libera o nariz, ó. É a posição frontal. Nós não usamos na casa por um simples recurso de comodidade, era uma posição mais difícil de fazer, tanto no paciente como na pessoa. Então, se você a faz aqui, não é? Ou aqui, você está praticando da mesma forma, tá? entendi. É que desta maneira aqui, segundo o método do mestre Mikao Usui, não é? Ela tem uma função mais direta no chakra frontal e nesta região do rosto, trabalhando, inclusive, descongestionamento nas maçãs, no nariz, na boca. Entendi. Continua. Então, quer dizer que eu sou iniciada no reiki, mas não com esse nome na Irmandade. Exato. Eu não preciso preocupar com formação reikiana, então. Por Não. exemplo, eu não preciso me preocupar. A não ser que você queira fazer externa, sem problema nenhum, só vai te acrescentar. Mas, por Mas exemplo, é sempre bom consultar os irmãos. Mas você sim, não tem que se preocupar com isso. Você já está dentro dos princípios da energia Reiki ou da energia universal. entendi. Eu sempre, aos finais de semana, vou na casa da minha avó e eu tenho a minha tia-avó que mora com ela. Ela sempre me pede, ai, minha filha, me dá um passe, porque ela não, né, ela acha que eu vou dar um passe. E aí eu não posso ir embora da casa enquanto eu não dou esse passe nela, ela não fica satisfeita. E ela tem, assim, passa por problemas de depressão, né? Daí tem a idade avançada também, e aí eu faço a energização que a casa faz, mas a imposição das mãos, primeiro eu peço a permissão, entro na energia da casa, coloco os símbolos em mim, quando eu me protejo, aí eu imponho as mãos na minha tia. Exatamente. É isso mesmo. A grande preocupação quando a gente sai de casa, está fora da ordem, né? E os irmãos chamam muito a atenção da gente para isso, e às vezes a gente fica com raiva. Pensa assim, poxa, esse povo está querendo controlar a gente, está querendo mandar na gente, né? Eu quero fazer a coisa do meu jeito, da minha forma, né? Porque nós estamos cercados de energia por todos os lados. De energia de todas as naturezas, Gabriela. Energias inteligentes, telúricas, energias equilibrantes e desequilibrantes, e algumas energias absolutamente pesadas, não é? Às vezes a gente vai na casa da vovó, do titio, você está entendendo? Do amiguinho, achando que você está indo para um oásis, e não está. Às vezes é o lugar que está mais pesado. O pau está torando ali. Torando. É a vovozinha, tem o titiozinho, o gatinho bonitinho, né? Nossa, que maravilha! Você chega abraçando todo mundo, beijando todo mundo e acha que está fazendo uma grande coisa, e não é. Qual que é a grande preocupação, gente? Os irmãos são muito preocupados, nós somos médiums. Nós trabalhamos com energia elevadíssima na ordem, sutilíssima. Os processos internos e externos pelos quais nós passamos são extremamente avançados. Então, quando a gente sai por aí, a gente sai brilhando, iluminando, atraindo todo tipo de coisa. Quem vai fazer a diferença do que vai chegar em mim ou não sou eu. Então, o vigiar e orar é importantíssimo. Inclusive, Anderson, ela falou isso. Falou, nossa, minha filha, nem precisa você fazer nada, só de você estar perto de mim, parece que você vai tirando as coisas que estão em volta. E é verdade, é verdade. A vovozinha não está mentindo, não. Ela está sendo bastante honesta, né? É isso mesmo, né? Agora, você tem que tomar cuidado para, ao invés de sentar perto da vovozinha, e no lugar dela está o lobo mau, você está entendendo? Aí ele vai abrir a boca e falar, por que se ela tem a boca desse tamanho, vovó? Então, ó, é isso, né? Nós precisamos ser
como pombas, né? Prudentes, belos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Precisamos estar atentos, vigilantes. Nenhum irmão da casa ou irmã trabalhador, nenhuma orientação que nós recebemos ali tem o objetivo de nos tolher, nos controlar, nos vigiar. É tudo proteção, é tudo guarda, porque o pau está comendo mesmo no planeta. Não está brincadeira. O que tem de falsos lugares vendendo salvação, energia limpa, é absurdo. A gente entra em contato com isso com tudo quanto é momento. Entendi. Isso não deve nos impedir de ajudar o próximo, jamais. Mas nós precisamos ter cautela, precisamos ter entendimento, clareza, nos autoproteger antes de ajudar o outro, senão fica dois requenguela. Verdade. Fica outra questão também, Anderson, é a quantidade, assim, quando a gente aplica os símbolos na pessoa para poder fazer, né, a energização, nós precisamos, ao final, fechar os símbolos nela, tipo como se fechasse o campo, ou não? Aqueles símbolos ficam lá e como é que funciona? Assim, eu preciso depois fazer um fechamento ao terminar a energização? Vamos lembrar sempre que os símbolos são energia inteligente. São ancestrais, nossos. Eles estão no universo há mais tempo do que nós, ó. Muito mais. Não é? O que governa o símbolo é o mental. É o desejo, a intenção, o entendimento, o conhecimento dele, não é? E a maneira como eu me relaciono com ele e deixo com que o meu corpo e a minha mente o receba e o passe para frente, e o transmita. Os símbolos não são nossos, nós não somos donos deles. É mais fácil que eles sejam nossos donos do que nós sermos donos deles. É igual aquela história de chamar do meu preto velho, meu caboclo, né, meu guardião. Isso não existe. Nunca existiu. É coisa nossa mesmo, da nossa forma de ser. Não é? A intenção de encerrar aquele momento é que é necessário. Se você estivesse dentro do método do mestre Mikao Usui, você encontraria lá, na aplicação de Reiki em pessoas, uma forma de encerrar, que é, por exemplo, nas costas. Você vai passar 7 vezes a mão na cervical, não é? Sempre mais do que 3, não é? Vai soprar, agradecer ao universo, não é? Agradecer a pessoa e mentalmente encerrar aquele momento. Você pode fazer assim lá na vovozinha? Pode. Você pode fazer assim na ordem também? Pode, não tem problema nenhum. Mas necessariamente eu não preciso usar, principalmente na ordem, essa técnica, não é? Eu vou encerrar mentalmente. Eu vou encerrar pela intenção, a prática. Não preciso fechar o campo. O que foi prognosticado pelos médicos, o que foi apresentado por eles, o trabalho já está redondo ali. Ó, a ficha é essa. 5 minutos aqui, 5 minutos acolá, esse símbolo, essa energização, pá, terminou, encerra, acabou. Entendi. A egrégora da casa já tem aquele planejamento claro, recebido, e ela está ali para fazer com que aquilo seja feito daquela forma. Ela está ali para garantir a boa execução da terapia. Eu entendi. Você, inclusive, já respondeu a pergunta sobre que eu ia perguntar sobre, porque no PDF fala dessa posição do dedo médio com o polegar nas costas passando 7 vezes. Eu não entendi o porquê. Já me respondeu. É xamânico isso, é shintoísta. O reiki tem muito do shintoísmo japonês. E o shintoísmo é xamânico. Então, olha só. Ó, que beleza, ó. Tá vendo? Eu estou fazendo uma interpretação. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Do que você lembra? Sim. Do que você lembra? Como assim? Olha aqui, ó. Ó. Uai, Ó. Das Você limpezas. lembra dos das limpezas da caboclos, você lembra casa. dos pretos velhos, não é? Isso. De onde é que vem a técnica dos pretos velhos? De onde é que vem as técnicas dos caboclos? Vem das florestas. Bateção de palma, ó, estralar dedos. E engraçado que quando eu estou fazendo as limpezas no toco, eu sinto essa necessidade de fazer esse movimento, como se estivesse tirando. Exatamente. O que tem dentro da energia reiki que é muito comum, o pessoal usa direto, ó. O que é sopro? É o tauarizão. Ó. Ó, os caboclos usando os tauari. Gente, as coisas estão tudo ligadas. É tudo conectado. Tudo conectado. Ah, essa técnica que é originalíssima, isso não existe. Isso é comercial, é propaganda, é marketing. E muitas vezes é falta de conhecimento daquele que está propagando. Ou, às vezes, até má intenção. Falta de entendimento, falta de estudo. Mas está tudo ligado, não é? Essas técnicas de saúde, de cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente e do espírito, são milenares. São milenares. Maravilhoso. Muitas se perderam, nós estamos recuperando algumas, e a casa nos dá isso assim, gratuitamente, generosamente, o tempo inteiro. É só a gente prestar atenção. Verdade, nossa. Muito grandioso, Anderson, muito mesmo. Muito obrigada. A Yasmine tem uma pergunta. Vai lá, Mini. Bem, eu percebo que cada energia do símbolo tem uma energia diferente, né? Cada símbolo tem uma energia diferente. Eu sinto assim. E não sei explicar, até se você, enfim, um outro momento, quiser chamar a gente aí para explicar sobre isso, que eu não sei se agora daria tempo, mas quando eu estou numa energia não muito boa, vamos dizer assim, eu estou passando por uma turbulência mental, ou alguma coisa muito ruim está acontecendo ao meu redor. É aconselhável eu fazer uma autoaplicação do reiki ou não? Porque, tipo, pode acontecer o contrário, ao invés de acontecer uma coisa para me acalmar, como eu estou muito perturbada, aquilo fazer algum efeito adverso, entende? Nunca. Todas as vezes que você se sentir atribulada ou turbulenta, você deve imediatamente procurar se recolher, procurar um lugar calmo e fazer uma autoaplicação em você. Vou te passar 2 formas de você fazer isso. Uma delas é essa aqui, ó. Procura um lugar, vai para uma cadeira, se afasta, faz de 5 a 7 respirações, traz a luz da sua ala para você, ala de Iemanjá, não é? Deixa essa luz te tomar conta de você. Olha aqui, ó, mão direita nessa posição aqui, tá vendo? Você está pegando o cardíaco e descendo. Mão esquerda aqui, ó. E entra em processo de respiração. Você vai ficar 15 minutos fazendo isso. O que você pode fazer? Você pode usar o mantra do mestre Mikao Uzui. Kodakiwa okorona shinpaesuna kanchaste yohogne itorishin tsetsuni. Mentalmente. Ah, eu não sei falar japonês, Anderson. Ainda não aprendi. Não tem problema nenhum, não. Vamos lá. Qual que é o mantra dos terços? Nada nos perturbe, nada nos espante, tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem está com Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Esse mantra é uma pancada. Ele é de 1540. Santa Teresinha d'Ávila. Uma das maiores místicas do mundo espiritual. Então, eu posso e devo repeti-lo. Estou misturando o reiki. Não existe isso. Nós temos insistido nisso, tá? Se o problema na cabeça está muito grande, se a cabeça está desvairada, está ficando doida, está pirando, não sabe mais quem eu sou, você pode fazer 5 minutos aqui, ó, e aí vem para cá, ó. Mão direita, chakra coronário. Mão esquerda, ó,
pode dividir. Ou você fica 15 minutos nessa posição, ou você fica 7 minutos nessa, 7 minutos nessa, afastada, recolhida. Ó, 7 minutos nessa. Peraí. 7 minutos nessa. Vai de novo. 7 minutos nessa. 7 minutos nessa. Baixa lá. Baixa. 15 minutos nessa, se for mais físico. 15 minutos nessa, se for mais mental. Tá? Pergunta se deu para ver. Deu para ver, Yasmine? Deu. Deu para ver? Ah, Mas sim. duas coisas. Eu posso só repetir uma. Se eu tiver com a cabeça muito agitada, eu posso só repetir o mantra e pedir e chamar a força do símbolo. Pode. Sem eu ter que ficar visualizando e tudo mais. Pode. E uma outra questão na sequência é se eu não puder parar, porque eu estou perguntando isso porque já me aconteceu várias vezes com a Maria Flor em alguma crise, principalmente quando estava nascendo os dentinhos, e ela ficava irritada e começava a bater e tudo mais. Tinha hora que eu começava a querer chorar junto com ela, não sabia o que fazer, então não tinha como eu parar, sentar. Então presta atenção no que eu vou te falar agora. Depois eu vou falar um pouquinho dos símbolos que você perguntou. Estou falando isso para você que é médium, não é? Já tem uma certa experiência. Aos demais, atenção, não é tão simples assim. Vamos supor que você está dirigindo, né? Ali, ó. Ou então, você está fazendo almoço, assoviando, chupando cana e tomando conta da Maria Flor ao mesmo tempo, né? E com os pés, você está colocando as quitandas lá dentro para entregar no sábado para a gente aqui, né? O que você vai fazer? O que está funcionando? A mente continua funcionando, a mente governa, né? Então, o que você vai fazer? Ó? Num instante, você vai sair do corpo, se projeta e se veja colocando em si mesmo as posições e fazendo as aplicações. Mantra, Yasmine, não é só esses que a gente aprende na casa. Se eu ficar repetindo a palavra luz, 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 eu estou fazendo um mantra. Se eu repito a palavra amor, 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 eu estou executando um mantra. Não é? Força, força, eu estou executando um mantra. É claro que tem os mantras clássicos em sânscrito e outras linguagens que tem todo um poder, tem toda uma força. Nós não estamos descartando isso de forma nenhuma, né? Nem menosprezando, pelo contrário. Estamos apenas dizendo que a mente, o desejo, a vontade e a intenção é que dão força à palavra verbalizada e mentalizada para que ela se torne uma ferramenta de cura. É isso que nós estamos dizendo. Então, você pode fazer isso com você. Você notou, por exemplo, que a terceira parte, eu não citei o nome de nenhum símbolo aqui. Porque os nomes dos símbolos, tanto pelo método de Mestre Mikao Usui como de outros, a gente não deve pronunciar. A gente não deve falar. A gente vê muita loucura por aí, né? As pessoas falando, não. O símbolo, o mantra dele tem alguns componentes ali que precisam ser resguardados e protegidos. Poucas pessoas, muito poucas pessoas, me procuraram até hoje para querer saber mais sobre os símbolos. O seu sentido, o seu significado e a sua importância. Nesses 10 anos, só o Luizão, o ancião, o Ariel, e o xará dele já me procuraram algumas vezes para falar sobre símbolos. O que eles são, o tipo de energia que eles carregam, aonde eles atuam. Nós não temos tempo nem condições de ficar ensinando tudo isso na casa. Mas eu sempre estive à disposição. A maioria vai começar a entender o que é um símbolo 10, 15 anos depois.
O que significa um símbolo? Vou te dar um dado. Quando eu fiz o meu tutor, eu já era mestre reiki, eu fiz o meu tutor para me tornar mestre iniciador de mestres. A minha formação de reiki, eu devo ter gasto mais ou menos uns de 15 a 20 mil reais. Quando eu fiz o meu tutor, 9 pessoas fizeram junto comigo, de vários lugares do Brasil. Nós ficamos 5 dias em imersão. Todos ali já tinham experiência vasta com reiki. Vasta. Alguns, inclusive, mais de 20 anos. Só eu me tornei formador de mestres. Os 8, nenhum deles teve coragem de seguir. Ou entendeu que devia seguir. E muitos tentaram iniciar essa atividade, mas na hora que o irmão se colocava na frente dele, para ele trabalhar o perispírito e iniciar o processo, ele não dava conta, ficava bloqueado. Esse grupo, nós acompanhamos esse grupo durante muito tempo. Então, o símbolo é uma vivência. Ele é uma vivência. E é uma vivência que você precisa estudar, entender e vivenciar, se acostumar com ele. Você está absolutamente certa na sua intuição. Cada um tem um tipo de energia, sim. Cada um tem um tipo de vibração, sim. Cada um atua num determinado lugar, sim. Agora, isso é esotérico. Eu não posso falar disso aqui, abertamente, assim. Ainda mais numa live que está no YouTube, não é? Eu estaria traindo os meus mestres que me ensinaram na matéria e principalmente os que me ensinam no mundo espiritual. Certo? Pode passar para a próxima, Gabi. Temos uma pergunta. Fantástico, Anderson. Eu sou maravilhada. Obrigada, Anderson. Que isso? Não agradeci. Anderson, nós temos uma pergunta aqui da Camila. Ela falou que se o que governa o símbolo é o mental, qual a necessidade em digitá-los e por que não recebê-los de uma só vez na ordem? Excelente pergunta. Bom, nós digitamos os símbolos justamente para que nós possamos nos acostumar com eles, vivenciá-los, ritualizá-los. Somente os espíritos e espíritos com um certo grau de evolução são capazes de lidar com o mental por ele mesmo. Nós precisamos do físico, nós precisamos do movimento, nós precisamos da percepção, nós precisamos das sensações, nós precisamos dos cheiros, até para entender isso, o que nós estamos fazendo. Não é? O nosso mental ainda é extremamente frágil. Não é? E o nosso mental pode nos enganar também. A mente mente. E várias vezes. Não é? Então, até que eu tenha o domínio do meu mental e que ele possa comandar completamente a minha vida, eu preciso e devo aprender a dominar os outros processos. Físico, emocional, sentimental, instintivo, tudo aquilo. Quando eu digito um símbolo, não é? Eu estou trazendo esse símbolo para perto de mim. E eu estou também entrando nesse símbolo. Eu estou sentindo o símbolo, vivendo esse símbolo. Eu preciso disso ainda. Tente fazer as coisas única e exclusivamente no mental e veja se dá certo. Outra, nós não recebemos todos de uma vez, porque nem recebendo um por vez nós damos conta de fazer o que deve. Imagina se receber tudo de uma vez. Na escola, a gente aprende uma lição de cada vez. E olha lá se aprende. Nós todos estamos reencarnados aqui há 200, 300, 1000, 2000 anos, porque não aprendemos nada das vezes que viemos. E olha que muita coisa nos foi ensinada.
Aprender símbolos é um aprendizado iniciático, um aprendizado esotérico. Vou repetir, você leva muito tempo para começar a entender o que ele é e como ele funciona. Você não vai passando do nível sem andar o outro, é subir uma escada. Não é? Seria uma profunda irresponsabilidade do mundo espiritual e nossa jogar todos os símbolos de uma vez na mão de uma pessoa. É devagar, é lento. Cada símbolo tem que ser vivenciado, estudado, trabalhado, experimentado, sentido. Eu não posso passar para o outro que eu não tenho. É uma mentira se assim for. Os símbolos são realidades muito profundas e muito sérias, são realidades inteligentes. E eles têm um preço. Eles modificam a sua vibração, sutilizam a sua energia. Eu preciso saber lidar com eles. Por isso, nós jamais podemos passá-los de uma vez. E se algum lugar fizer isso, abre o olho. Você sabe quanto tempo o mestre Mikao Usui levava para aceitar um candidato a ser reikiano? Em média, 5 anos. Mais 5 para passar de um grau para o outro. Mestres iniciadores, antes dele morrer, ele deixou pouquíssimos. Porque não é só uma questão de conhecimento, é de conduta, é procedimento. Você não coloca uma arma poderosa na mão de um doido ou de uma criança. Você pode ter certeza que não vai dar certo. Lembrem-se dos 5 princípios. Energia e reiki não é só o domínio de símbolos e energias, é, acima de tudo, comportamento, conduta, postura. E isso é com o tempo. A expressão que nós damos para isso, por exemplo, no kardecismo e em várias outras linhas espirituais, é reforma íntima. Respondeu a pergunta, ela agradeceu. Ela não está podendo falar, mas agradeceu a pergunta. E nós temos uma outra pergunta, e só um comentário, Anderson, antes de eu passar para essa próxima, que os mestres estão presentes na Irmandade da Luz, e depois de um tempo que eu pude perceber a presença dos mestres, principalmente do Mikao Usui, que eu já tive a visão do mestre nas sintonizações, e agora, com essa conversa, eu cheguei à conclusão que nós somos sintonizados com a energia do reiki na casa, sim, por eles mesmos que sim, vão lá. Sim. Sim. É isso aí, minha flor. É exatamente isso. Vamos então para a pergunta, então. Da Adriana, ela perguntou a última pergunta igual a da Camila, né? Por que não dá para nós? Você já respondeu o porquê que não é dado, né, para todos, né, de uma vez. Ela pergunta o que é ser formador de mestres, é o que se faz nas iniciações ou não? Essa é a pergunta. Essa citação que eu fiz, ela não tem nada a ver conosco. Foi algo que eu vivi antes de ir para a ordem. Foi a minha formação. Quando eu cheguei na ordem, eu já era mestre iniciador de mestres no sistema Usui e no sistema Karuna. Entendeu? Dentro da escola de reiki que eu participei. Então, foi algo típico. Eu só dei um exemplo da minha vida. Na ordem, nós não temos isso. Né? Tem, sim, as formações, tem, sim, as orientações, tem, sim, os preparos, né? Para fazer as sintonizações, para fazer as aberturas de câmara, mas essas são da própria ordem, e elas são conduzidas pelos irmãos espirituais. Ou então designam alguém para fazer. Até o ano passado, a responsabilidade maior era minha. Hoje já não é mais. Eu não faço mais sintonizações e eu não abro mais câmaras. Agora são os meus irmãos anciãos e anciãs que vão fazer isso tudo. Fiz durante 10 anos, agora eu estou de folga. Bom, espero que seja folga. O que vem pela frente. Né? Adriana, ele te respondeu? Ela não...
Bom, eu acho que sim, que ele tenha te respondido. A Jaqueline, então, eu vou passar para a próxima, Adriana, próxima pergunta. Sim, ela acabou de falar que você respondeu. A pergunta agora é da Jaqueline. Ela pergunta o que quer dizer quando você, Anderson, afirma que os símbolos são nossos ancestrais. Exatamente isso que eu disse mesmo, né? Vamos fazer, por exemplo, falando do ponto de vista da matéria, quanto tempo nós temos aqui sobre esse planeta? Se a gente, do Homo erectus para cá, é 1 milhão de anos, né? E o tempo nosso, do Sapiens, aqui sobre o planeta, o Sapiens, né? 200, 150, 50 mil anos para cá. Então, vamos pegar 200 mil anos que a inteligência atua produzindo conhecimento empírico, conhecimento prático sobre o planeta Terra. Tá certo? Vamos pegar esse tempo, né? Os símbolos são absolutamente anteriores a isso. Os símbolos são anteriores ao surgimento do planeta Terra. Quando eu falo símbolo o símbolo número 2 da ordem, você sabe do que eu estou falando, Jaqueline? Você é nível 1, não é, Jaqueline? Não. Você é nível 2? Sou. Pois é. Não, sou nível 1. Você é nível 1? Quantos símbolos você tem? O círculo estrela, não é? Não é isso? Isso. Próxima iniciação sua, você vai receber o símbolo nível 2. Não vou entrar em detalhes, mas você vai perceber, por exemplo, que ele tem o formato da Via Láctea. Todos os símbolos têm vínculo com as estruturas cósmicas que nos governam, que nos orientam. Todos eles são representações visíveis de estruturas de energia, estruturas de vida. Nós temos símbolos que representam o Pai da forma absolutamente circular, temos símbolos que representam o princípio como um ponto, nós temos símbolos que parecem o DNA, nós temos símbolos que são helicoidais, nós temos símbolos, todas essas estruturas são arquetípicas e anteriores a nós. Eles estão presentes na estruturação das formas de vida e das formas de inteligência. Nós usamos o nome símbolos porque é o nome que fica mais fácil, é o nome que nós temos. Mas eles são muito mais do que isso. São inteligências astrais, são forças da natureza. Como nós não temos como dizer o que eles são, nós não temos nem palavras para isso, nós usamos o nome símbolo. Mas eles são muito mais do que isso. Até aqui eu posso ir. Não sei se eu te satisfiz. Podemos continuar a conversa. Sim. Se você tiver mais alguma questão e eu puder caminhar um pouquinho nessa linha sutil aí, eu vou. Pode perguntar. Bom, eu tenho uma outra pergunta, mas em outra linha. Manda brava. Se eu fiz uma sintonização de Reiki antes da ordem, a gente sabe que a sintonização, pelo menos foi falado para mim, que a gente nunca perde. Sempre na ordem a gente é orientado a aguardar a sintonização da ordem. E nesse caso agora, né, algo muda, a gente estando nessas circunstâncias, se a gente pode usar o símbolo da sintonização recebido em outro, sei lá, outro grupo, não sei, assim, outro mestre, né? Acho que é melhor falar assim, outro mestre. Pode, Jaqueline, sem problema nenhum. A ordem não é o único lugar, e ainda bem que não é, e o exclusivo lugar onde a misericórdia divina atua. A misericórdia divina
e a presença de Deus, das forças cósmicas, está presente em todos os lugares. Às vezes até em lugares que a gente acha que não é muito recomendável, né? Então você pode ficar tranquila se a sua iniciação, a sua sintonização, ela foi feita de maneira tranquila, transparente, honesta, bem intencionada e bem vivida, ela está valendo plenamente. Você pode e deve usá-la. Em nenhum momento isso vai se confrontar com aquilo que nós aprendemos na ordem. A única coisa que os irmãos nos pedem é que nos procedimentos médicos e nos procedimentos espirituais, determinados pela casa e pelos irmãos espirituais, nós mantenhamos a disciplina e a determinação da obediência do que nos é passado. Apenas isso. Jamais nenhum irmão da ordem vai pedir para que você esqueça ou deixe de considerar tudo que você aprendeu antes de entrar na casa. Venha você do Sechonoye, dos evangélicos, dos batistas, dos católicos, da Umbanda, do Ramat, não importa. Tudo aquilo que veio para ajudar, para juntar, para organizar, para lucificar, dar luz, é bem-vindo. Mas, como estamos dentro de uma ordem que é um hospital, existem procedimentos que atuam simultaneamente no mundo físico e no mundo astral. Esses procedimentos, para darem certo e para chegarem aonde devem chegar em cada paciente, segundo a sua necessidade, eles precisam ser respeitados. Há uma ordem, há uma lógica ali que precisa ser seguido. Isso é que eles nos pedem. Sempre. Ao que você fez, não se preocupe, está tudo valendo, está tudo bem, está tudo ótimo, fique tranquila. E ainda bem que você fez. Você fez porque foi tocada, foi levada para isso. Já estava sendo inspirada. Ninguém busca as realidades da energia sutil à toa. É porque foi empurrado para isso. Já estavam soprando no seu ouvido. Obrigada, Anderson. Anderson, mais uma vez a Adriana pergunta, ela tem interesse na formação de reiki, ela está perguntando se você não poderia dar essa formação de mestres para nós, e se ela pode aprender fora, por livros, se a casa recomendaria, ou você mesmo fazer essa formação de mestres para aqueles que têm interesse. É uma questão complicada. Eu vou tentar responder devagar. Ver se eu consigo. Quando eu cheguei na casa, quando eu entrei para a ordem, eu já era mestre Reiki, no sistema Uzui e no sistema Karuna. Já tinha a formação de Magnify Healing, que é com a querida irmã Kuan-Yin, e já tinha também uma formação ampla em meditação transcendental e shiatsu, e tuiná. Ou seja, eu já vinha trabalhando com essas experiências há mais ou menos 20 anos. E já tinha uma experiência também com a bebida sagrada de mais de 15 anos. A primeira coisa que os irmãos... continuando. Já tinha, em Goiânia, uma média de mais de umas 200 iniciações já, que eu fazia. Tinha um grupo de reiki. Participavam desse grupo comigo a Janes e a Dina. Elas entraram depois, mas elas participaram comigo. A primeira coisa que a ordem me pediu, que os irmãos me pediram, foi que eu parasse com as minhas atividades e que trouxesse todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, toda a minha vivência para dentro da casa. E eu, na hora, aceitei. Muita gente ficou chateada comigo. Eu não queria que essas pessoas ficassem chateadas comigo. De forma alguma, eram meus amigos, eram meus irmãos. Pessoas que eu gostava e gosto ainda muito. Mas o apelo da ordem a mim, eu aceitei no momento. E
fui sendo trabalhado pelos irmãos e fui trabalhando com eles, mudando as nossas sintonizações, mudando as nossas iniciações, adaptando a casa e iniciando os meus irmãos. Primeiro os anciãos, depois o conselho, e depois todos os outros. Os 25 primeiros membros da ordem, todos foram iniciados por mim ou reiniciados. O Luiz já tinha algumas iniciações, ele foi reiniciado por mim. A Janes foi reiniciada por mim, mesmo tendo sido iniciada por mim. A Dina, idem. Então, esse foi o meu trabalho. Eu nunca mais atuei na sociedade. Só para pontuar, para chegar onde eu quero chegar. Adriana, essa pergunta que você faz, eu não posso respondê-la por mim mesmo. Eu não me sinto autorizado e com autonomia para te dar essa resposta do jeito que você me pergunta. O que eu posso lhe dizer é que, isso eu posso lhe dizer com tranquilidade, não é? Que uma boa formação de reiki feita fora da casa vai lhe fazer muito bem, como a qualquer um de nós. O importante é que nós procuremos saber quem são, o que fazem, não é? Como lidam com essa energia. Isso é fundamental. Às vezes não é fácil a gente descobrir bons lugares, pessoas realmente comprometidas, que entendem que o reiki não é só um tratamento cosmético, ele é muito mais do que isso, ele é um caminho sagrado. Não é? Então, isso eu posso lhe dizer que sim. Agora, a casa tem o seu próprio caminho de formação, tem os seus próprios métodos, tem os seus próprios critérios. E isso tem a ver, inclusive, com as nossas vidas passadas e com a nossa trajetória dentro da casa. Normalmente, quem orienta o nosso caminho na casa são os irmãos espirituais. Eles têm a última palavra. Por exemplo, as iniciações que todos nós passamos pela casa. Quem dá a última palavra, quem determina, quem fecha ou não, são os irmãos espirituais. O nosso trabalho é de organizar e fazer aquilo que eles nos pedem, para que todos possam ter acesso ao que eles nos solicitam. Mas não somos nós que determinamos isso, são eles. Não se forma um mestre iniciador assim. Não é tão simples. A casa não vai formando assim. Tem toda uma trajetória pela qual ele tem que passar. Finalizando, a casa é dinâmica. Muitas estruturas que nós usávamos há 5 anos atrás, para sintonizações, para iniciações, já não são mais as mesmas. Os irmãos vão mudando, à medida que o quanto energético que nós temos também muda. À medida que as necessidades da casa, quanto à forma como o trabalhador executa o seu serviço e como a casa deve receber os pacientes muda, nós também mudamos. E a casa muda os seus protocolos. Então, há uma série de fatores aí, Adriana, que dizem respeito a uma resposta única ou definitiva sobre essa pergunta que você me fez. Eu não tenho como respondê-la. Quem poderia estar dando as orientações nesse sentido seriam o Dr. Ralph, o João da Luz, a partir de quem? A partir das orientações do mestre Ausrim e do mestre Mikao Sui. Em conversa com eles, Dr. Ralph, João da Luz, vovô Juvencio poderiam nos orientar sobre essa pergunta que você faz, especificamente dentro da casa. E, por fim, todo e qualquer informação sobre símbolo, energia reiki, terapias que vocês quiserem, se vocês montarem um grupo na casa sobre isso, né, eu estou pronto para conversar e trabalhar com vocês com o maior prazer. Tá? Para mim é uma alegria. Eu sempre esperei que isso acontecesse na casa. Infelizmente, nesses últimos 10 anos, nunca aconteceu. Mas eu sempre quis que isso acontecesse. Estou à disposição. Basta que vocês queiram. Tá bom? Então, vamos montar esse grupo, né, Anderson? Vou encabecear a montagem desse grupo. Eu tenho mais uma pergunta aqui.
É da Elbia falando, ela quer saber, Anderson, se os símbolos são dados pelos seres de outras dimensões. Elbia, você está me colocando numa calça justa, ou melhor dizendo, né? Eu ia falar saia justa, mas eu não tenho perna para mini saia, você está entendendo? Não ia ficar legal eu de saia justa, não. Então, você está me colocando aí numa calça justa, né? Elbia, nós somos seres de outras dimensões, né? Quando nós começarmos a entender que somos extraterrestres, todos nós, e não só aqueles que nos visitam em naves espaciais, essa maneira tridimensional que nós temos de pensar já vai começar a mudar, né? Eu posso lhe dizer, mas eu não vou lhe afirmar, eu vou comentar, não é? Que a maioria das informações esotéricas que nós temos em nosso plano físico e com as quais lidamos com as nossas práticas espirituais, inclusive as leis cósmicas, como as 7 leis herméticas, praticamente todas elas vieram de outra dimensão ou outros planos. Nós as recebemos aqui, não é? E as traduzimos segundo o nosso entendimento. Tanto que muitas delas estão incompletas ou não foram perfeitamente compreendidas. E aí a gente, com o passar do tempo, vai entendendo isso. Vou sair um pouquinho do campo esotérico para ir para o campo científico. Demócrito, antes de Cristo, chega à intuição do átomo, né? E ele diz, definindo, o átomo é a unidade fundamental da matéria, invisível e indivisível. Tudo é atômico e infratômico. Essas energias do que nós estamos falando são atômicas e infratômicas. Bom, na época, o que dava para entender ou para perceber daquilo que as suas pesquisas e os seus exercícios intelectuais e mentais o levaram, era isso. Hoje nós sabemos que o átomo ele não é a unidade fundamental da matéria e que ele é visível e divisível. O Demócrito estava errado? Não. Até aquele momento, o que dava para chegar e já era um grande avanço foi aonde ele chegou. E o que foi permitido que ele passasse. E assim sucessivamente. Portanto, não somente os símbolos, mas leis cósmicas, verdades espirituais, revelações sobre energia, sobre ciência, praticamente tudo vem de outros planos. Recebemos quando estamos prontos para receber. Até porque também isso é um perigo. Primeira coisa que fizemos com a energia atômica foi fazer uma bomba. Não é? Olha só. E outra, enfiamos nos aviões, que foram feitos para transportar. Os aviões se transformaram em armas, a energia se transformou em arma. Olha só, o que a gente faz com aquilo que recebe? Podemos fazer isso com os símbolos? Vocês podem ter certeza que sim. Vou abrir um pequeno parênteses. Tem grupos que, infelizmente, usam os símbolos do reiki de cabeça para baixo. Tem. E eu vou parar por aqui para não dizer mais coisas. Vocês já entenderam onde é que eu quero chegar? Entendido. Vocês já entenderam o que isso quer dizer, né? A gente não, esse não é o momento para a gente aprofundar isso. Mas só para a gente entender como é que essas coisas são muito mais sérias do que a gente imagina. Não é? E a gente precisa ter cuidado para lidar com isso. Cuidado, conhecimento, respeito. Né? O lema da casa, compreensão, entendimento e respeito. Porque nós estamos trabalhando com uma força poderosíssima. Poderosíssima. Capaz de mover montanhas dos seus lugares, como nos disse o Mestre Jesus. Correto. A Elbia está satisfeita
E como nós temos essa pergunta que eu irei fazer da Ana Lúcia e a última da Camila, eu dei por encerrada a última por conta do tempo, né, Anderson? Então, eu vou ler essa pergunta da Ana Lúcia e temos mais uma. A Ana Lúcia pergunta que ela falou que um reikiano, uma vez, disse para ela que ela poderia usar um símbolo e mandar a energia para o passado dela e para o futuro dela. Isso procede? Se sim, como funciona? Procede sim, Ana Lúcia. Você pode mandar energia para o futuro, né? Tranquilamente. Nós já fazemos isso na casa. Depois que você faz em determinados métodos, em determinados grupos de reiki, com o método do mestre Mikao Zui, no segundo nível, você recebe 3 símbolos. No terceiro símbolo, possibilita que você remeta energia para o futuro. Né? Então, isso é perfeitamente possível. Para o passado, é possível também. Mas a coisa é um pouco mais complicada. Não é? Então, quem vai orientar precisa ter muito conhecimento, muita vivência e muita experiência. Muita mesmo. Por exemplo, a gente não faz uma oração para passar no vestibular, que é daqui 2, 3 meses. A gente não faz uma oração para alguém que vai fazer uma cirurgia. Não é? A gente não faz uma oração para ter mais força, para enfrentar no futuro os problemas que vão aparecer. Eu estou mandando energia para o futuro quando eu faço essas orações. Quando eu uso o símbolo e os procedimentos do reiki, o processo é similar. É similar. Então, existe sim toda uma técnica, existe um símbolo com mais símbolos agregados que abrem essa fenda no espaço-tempo para que eu transmita essa energia para o futuro. Para o passado é possível? É. Mas aí as coisas são um pouco mais complicadas. E é claro que eu não posso dizer isso aqui, não é, minha querida Ana Lúcia? Você já percebeu, não é? Isso não é assim. Podem ter certeza que se eu usar os procedimentos corretos, eu vou mandar energia para o futuro, sim, senhora. E vou mandar energia para o passado, sim, senhora. Até porque essa ideia de presente, passado e futuro tridimensional é só nossa. Quando eu entro em outros campos, os conceitos de tempo se modificam, são outros. Então, já começa aí a minha preocupação. Quando eu saio desse campo físico, campo tridimensional, eu não sei como são os outros campos dos quais eu estou entrando. Por isso eu não posso ir entrando de qualquer jeito. Agora, você imagina voltar no passado. Eu estou acionando o quê? Uma das leis, das 7 leis herméticas. Eu estou acionando a lei kármica. Que direito eu tenho de mandar energia para o passado? Com que objetivo? E quantas pessoas vão ser atingidas com aquela energia do passado que eu estou mandando? A mesma coisa para o futuro. Reiki é ética. Mediunidade é ética. Se eu não tenho essas questões, fica muito complicado a maneira como eu lido com a energia. Por isso, conhecimento, entendimento, eles são importantíssimos. E, infelizmente, tem muita gente, mas é muita gente mesmo, lidando com energia sem conhecimento necessário, ou conhecimento embasado e sem ética. Mas é perfeitamente possível, Ana Lúcia. Aliás, isso acontece o tempo todo. A gente mandar energia para o passado e para o futuro. Não vamos muito longe, não. O que são as obsessões?
As obsessões não são as energias enviadas para o passado e para o futuro, ou vindas do passado e do futuro? Lembrem-se, tudo está dentro das leis herméticas, das 7 leis herméticas. Tudo é esotérico, tudo está ligado. Nada que eu faço sai incólume, pura e simplesmente. Há um sentido, uma razão e um motivo em todas as coisas que eu faço. Quando eu faço de forma intencionada, elas são mais fortes ainda. Mas a resposta é sim. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu não posso dizer como fazê-lo. Mas você vai chegar a essa informação dentro da própria casa. A Ana Lúcia agradece. E temos uma última pergunta, que é da Camila, para finalizarmos. Ela pergunta se essas formações podem ser... O que você acha de formações online? Se pode ocorrer a formação online. Pode fazer formação à distância através de cursos online oferecidos pela internet? Essa é a pergunta. De reiki? De reiki. Eu já vi isso demais por aí. Eu já ouvi falar, inclusive, que tem mestre reiki que se sintoniza 10, 15 de uma vez online, de forma online. Bom, eu não vou aqui criticá-los, condená-los, apontar o dedo ou julgar. Mas todos vocês que estão aqui já entraram numa câmara iniciática já. Todos vocês que estão aqui já passaram por uma sintonização. Vocês sabem o que significa isso. O preparo anterior que se tem para isso. Muitos de vocês levam um ano e meio para receber o primeiro símbolo. Vocês sabem o preparo que se tem para construir, para montar a câmara iniciática antes de uma sintonização. E toda a egrégora que lá está. Para que seja algo seguro. Lembrem-se. Lembrem-se. O fim último de uma formação num símbolo vai terminar com ele sendo colocado no seu perispírito. Ele vai ficar dentro de você, num dos seus corpos, e vibrando nos outros. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Imagina isso sendo feito de qualquer jeito, à distância, sem você nem saber quem fez ou como fez. Imagina você entrando num processo desse sem entender minimamente o que está acontecendo. Não é? É muito sério. É muito bonito, é muito bacana, é muito simples, mas é muito sério. Muito sério. Quando as terapias holísticas se tornam comerciais, que foi o que aconteceu, em que a maioria delas prometem o mundo da liberdade, da saúde, do bem-estar, sem sacrifícios, sem reformas, sem transformações, sem renúncias, infelizmente nós estamos vendo o que a gente está vendo hoje. Uma formação teórica, ela pode ser razoavelmente feita em se tratando de reiki ou ter outras terapias semelhantes, ela pode ser razoavelmente feita online. Os outros processos e protocolos que daí decorrem, como a prática, eu acho praticamente impossível. Eu, pessoalmente, acho. Mesmo que muitos outros entendam que não. Vou me reservar humildemente o direito de achar que é praticamente impossível. E não é recomendável também. E digo isso respeitando os que fazem. Mas, na minha opinião, não é recomendável. Apenas opinião.
Ok? Respondeu, Gabriela? Respondeu, ela respondeu. A Camila respondeu que respondeu. Bem, a gente quer agradecer demais, Anderson, por sua palavra aqui. Eu acho que foi muito esclarecedora. A Gabi, eu acho que deve ter algum problema ali na conexão. E, enfim, quem sentir que quer mais sobre o tema e tudo mais, eu acho que pode nos procurar no Raio de Luz. Eu acho, não, tenho certeza que a gente pode organizar mais um encontro, se for o caso. E tenho certeza que você também está aí à disposição, né, Anderson? À disposição. Muito obrigada. Então, Lara, você tem mais alguma coisa? Yasmine, poderíamos emendar a ação da Antônia com um momento de silêncio em homenagem a seu Edmar. A Antônia vai fazer uma participação agora e logo que ela terminar, ela já poderia fazer isso. Porque eu acho que tem tudo a ver, né, com a proposta dela. Tá bem, gente? Sim. Não sei se todos estão sabendo, mas o seu Edmar foi nosso trabalhador da casa há um tempo atrás, e ele teve o Covid e faleceu essa semana. Nós estamos rezando por ele lá nos pedidos. Quem quiser olhar, ele está lá entre os desencarnados. Então, a gente vai fazer... Eu estou pedindo para a Antônia fazer o trabalho dela e emendar com esse minuto de silêncio para a gente mandar para o seu Edmar boas vibrações. Ele é nosso irmão, esteve conosco encaminhado e passou para o plano superior, se Deus quiser. A Antônia vai fazer agora um envio de cura com todos nós, um envio de cura para o planeta, tá, pessoal? Então, a gente pede aí a energia de todo mundo para a gente enviar essa cura para o planeta, para esse momento que nós estamos passando. E tá com você, Antônia. Ok, obrigada, Yasmin. Boa noite a todo mundo, gente. Eu enviei no chat os mantras que nós vamos usar para as nossas vibrações de agora. E eu gostaria de pedir a todos que vamos voltar lá no início com a respiração sugerida pelo DIB, as 3 respirações, lenta, respirar pelo nariz, soltar pela boca, assumir aquela mesma posição da cadeira, coluna eretra, e eu gostaria de fazer a sugestão das mãos postas diante do nosso chácara frontal, para que possamos experimentar a energia que estamos vibrando e a energia que estamos recebendo. Nós vamos procurar respirar com lentidão, com calma, esvaziar nossa mente, deixar fluir a energia da posição, da vibração e procurar mentalizar amor neste momento para o nosso planeta, saúde e paz. Ok? Eu enviei para o chat, vamos respirar e logo em seguida vamos iniciar. O planeta Terra é feito do amor. O planeta Terra é o planeta do amor verdadeiro, puro e saudável da criação de Deus. O planeta Terra é o planeta do amor verdadeiro, puro e saudável da criação de Deus. O planeta Terra é o planeta do amor verdadeiro, puro e saudável da criação de Deus. O planeta Terra é o planeta do amor verdadeiro, puro e saudável da criação de Deus. O planeta Terra é o planeta do amor verdadeiro, puro e saudável da criação de Deus. O planeta Terra é o planeta do amor verdadeiro, puro e saudável da criação de Deus. O planeta Terra
é o planeta do amor verdadeiro, puro e saudável da criação de Deus. O planeta Terra é o planeta do amor verdadeiro, puro e saudável da criação de Deus. O planeta Terra é o planeta do amor verdadeiro, puro e saudável da criação de Deus. O planeta Terra é feito do amor divino, portanto, não há força contrária que possa nos vencer. O planeta Terra é feito do amor divino, portanto, não há força contrária que possa nos vencer. O planeta Terra é feito do amor divino, portanto, não há força contrária que possa nos vencer. O planeta Terra é feito do amor divino, portanto, não há força contrária que possa nos vencer. O planeta Terra é feito do amor divino, portanto, não há força contrária que possa nos vencer. O planeta Terra é feito do amor divino, portanto, não há força contrária que possa nos vencer. O planeta Terra é feito do amor divino, portanto, não há força contrária que possa nos vencer. O planeta Terra é feito do amor divino, portanto, não há força contrária que possa nos vencer. Agradecemos com muita gratidão esse momento de vibração, de força, de cura para o nosso planeta. Obrigado, obrigado, obrigado. Aproveitamos o momento de amor, de vibração, e vibramos para o nosso irmão, Senhor Edmar, que agora faz parte da Irmandade na parte espiritual, foi um trabalhador da espiritualidade aqui na Terra, que ele possa alcançar a luz, ser acolhido pelos irmãos espirituais de luz, que ele possa estar sendo amparado e que possa vivenciar tudo que foi recebido por ele aqui no plano da matéria, que foi dado pelos nossos irmãos espirituais, que ele possa ter entendimento, compreensão, para poder seguir adiante. Vamos fazer um minuto de silêncio e vibrar amor para o seu Edmar e muita luz.